Muito bem, minha gente. Então, agora, vamos prestar atenção nessa regra do I e do U, porque ela cai muito em prova, gente. Olha só, essa regra, repito, ela é específica para o I e para o U. Só que, para que a palavra, para que aquele I, aquele U, levem um acento, existem 3 condições. Veja bem, 3 condições que a palavra precisa cumprir para que aquele I e aquele U recebam um acento. Que condições são essas, Augusta? Vamos lá. A primeira condição é que esse I, esse U, seja tônico, forte. Ah, tá. Segunda condição, que ele esteja, preste atenção, que ele forme um hiato com a vogal anterior a ele. Augusta, eu não lembro nem o que é hiato. Quando eu digo assim, saúde, o A não está ao lado do U? Está. Mas eles dois formam um hiato, porque quando eu separo as sílabas da palavra, vai um para cada sílaba. Sa-u-de. Então, isso aí é o hiato, tá? Então, repito. Primeira condição, o I, o U tem que ser tônico, forte. Segunda condição, ele tem que formar um hiato com a vogal anterior a ele. Terceira condição, ele tem que estar sozinho na sílaba ou seguido de S. E tão somente de S. As 3 têm que acontecer juntas, sim. Não adianta que a palavra cumpra uma ou 2 condições, ela não vai receber o acento. É preciso que as 3 condições se cumpram para que haja o acento. Repetindo então, esse I, esse U tem que ser tônico. Ele tem que formar um hiato com a vogal anterior a ele. E ele tem que estar sozinho na sílaba ou seguido de S e somente de S. Não adianta que ele esteja seguido de N, de R. Não, é de S. Então vamos dar uma lida? Ó. Acentuam-se o I e o U quando tônicos, formando hiato com a vogal anterior, sozinhos na sílaba ou seguidos de S, tão somente de S. Vamos ver um exemplo aqui, gente. Ó, eu falei de saúde, né? Olha aqui. Esse U é tônico? É. Ele forma um hiato com a vogal anterior a ele? Forma. Ele está sozinho na sílaba? Sim. Então ele vai ter acento. Se eu digo assim, quer ver? Sairmos. Esse I é tônico? É. Ele forma o hiato com a vogal anterior a ele? Forma. Ele está sozinho? Não. Ele está seguido de S? Não. Então não tem acento. Veja aqui. Raiz e raízes. Isso já caiu tanto em prova, gente. Porque os alunos dizem assim, tá vendo? Olha como a nossa língua é danada, Augusta. Raiz não tem acento. Aí eu ponho no plural. Raízes, aí tem acento. Qual é a lógica, Augusta? É a regra? Olha aqui. Raiz. Esse I é tônico? É. Forma hiato com a vogal anterior? Forma. Está sozinho na sílaba? Não. Está seguido de S? Não. Ele está seguido de Z. Então não cumpriu a terceira condição. Não tem acento. Raízes. Esse I é tônico? É. Está formando hiato com a vogal anterior a ele? Sim. Está sozinho na sílaba? Sim. Então tem acento. Pronto. Se você sabe a regra, tudo fica fácil. Olha aqui, baú, né? Falamos dele hoje. Deixa eu colocar uma outra. Angu. Esse U é tônico? É. Forma hiato com a vogal anterior? Forma. Está sozinho na sílaba? Sim. Então vai ter acento. Agora, angu. Esse U é tônico? É. Forma hiato com a vogal anterior? Não. Está sozinho na sílaba? Não. Então nada de acento. Acabou, gente. Não tem que ficar delirando. Agora, existe uma exceção. Ah, lá vem as exceções. Gente, não dá para reclamar da vida, não. Existem as exceções, vamos decorar as exceções. Quando todas essas regras se cumprem, essas condições se cumprem, mas aquele I, por exemplo, vem seguido de NH, não há acento. Se ele vem seguido de NH, é a exceção, ele não recebe acento. Então vamos ver, olha aqui. Quando seguido de NH, não recebem acento. Vamos ver os exemplos então. Saída é tônico, faz o hiato, está sozinho. Moído é tônico, forma o hiato, está sozinho. Prejuízo
é tônico, forma o hiato e está sozinho. Cairmos é tônico, forma o hiato, mas não está sozinho nem seguido de S, está seguido de R. Faísca é tônico, forma o hiato, está seguido de S, então tem acento, ó. Saúde, idem. Baú, idem. Caju, ele é tônico, mas ele não forma o hiato, temos um J no meio, e não está sozinho e não está seguido de S, não tem acento. Caindo, ó, ele é tônico, ele forma o hiato, mas ele está seguido de N. Moinho, olha lá, ele é tônico, ele forma o hiato e ele está sozinho, porém, seguido de NH, que é a exceção. Bainha, idem, seguido de NH. Egoísta, ele é tônico, forma o hiato, não está sozinho, mas está seguido de S, então tem o acento. Agora deixa eu falar com você. Olha só. Gente, a reforma, isso aqui é velho, hein? Isso aqui já era exatamente assim como eu mostrei a você. Só que a reforma mexeu num detalhe dessa regra. Para que a reforma mexeu, Augusta? Não me pergunte. Não consegui entender até hoje. Eu vejo profissionais que acharam essa reforma o máximo. Eu não achei não, entendeu, gente? Torci muito, na verdade, para que ela não acontecesse, porque eu acho que a nossa língua não ganhou absolutamente nada com isso. Mas foi assinada, nós temos que digerir isso. E essa regra sofreu uma alteração e eu preciso mostrar a você. Olha aqui. Antes da reforma, vejam aqui, a palavra feiura recebia acento no U. Por quê? Feiura. Esse U é tônico? É. Faz hiato com a vogal anterior? Faz. Está sozinho na sílaba? Sim. Então eu colocava acento agudo no U. Agora a palavra feiura não tem mais acento. Por que, Augusta? Vou explicar para você. Presta atenção. Você observa que todos os exemplos que nós vimos, a vogalzinha, o I, o U, faz hiato com a vogal anterior, com a vogal anterior, com a vogal anterior. Na palavra feiura, vem comigo, esse U está sozinho, ele é tônico, mas o que você tem na sílaba anterior não é uma vogal, você tem um ditongo. Pois é, minha gente, então guarda isso. Quando ela for tônica, quando ela estiver sozinha na sílaba, como aqui, mas antes, quer dizer, na sílaba anterior, você não tem uma vogal, você tem um ditongo. Esse acento também desaparece, tá bom? Então, muito cuidado com isso, a banca nem tem cobrado muito isso, porque são pouquíssimas as palavras da língua que seguem essa regra, mas ela foi alterada. Agora, se... Olha aqui a palavra Piauí. Piauí. Aí você vai dizer assim, então Piauí também não tem mais acento, né? Porque se é tônico, está sozinho na sílaba, mas o que eu tenho na sílaba anterior é um ditongo. Pois é, gente. Não. Isso só quando, olha bem, só quando ele estiver assim, ó, numa paroxítona, tá vendo? Quando esse I estiver lá numa oxítona, mesmo que aqui haja um ditongo, ele continua recebendo o acento. As bancas têm evitado cobrar isso, elas cobram a regra do I e do U que nós acabamos de ver. A história do é tônico, forma hiato com a vogal anterior, está sozinho na sílaba ou seguido de S. Agora, essa história do que mudou, eles têm cobrado muito pouco, porque são poucas as palavras da língua que apresentam. Enfim, então essa regra do I e do U é muito importante, decore-a com carinho. Muito bem. Agora, gente, o que mais mudou com a reforma, Augusta? Lembra daquela dobradinha de E e dobradinha de O nas palavras? Eu enjoo, eu magoo, eu perdoo, eu abençoo. O que acontecia? Sempre que tínhamos essa dobradinha do O na palavra, colocávamos um acento circunflexo no primeiro O. Abençoo, perdoo, enjoo, não é isso? Pois é. Essa dobradinha do O não recebe mais acento. Acabou? E a dobradinha do E? Eles leem, eles veem, eles creem. Pois é, tínhamos acento no primeiro E, não é? Esse acento não existe mais também. Então, olha só. Os hiatos em e o
não recebem mais acento. E a outra que mudou, não temos mais o trema. Não existe mais, Augusto. Não. Palavras da língua portuguesa, né, gente? Claro, não se usa mais o trema em palavras da língua portuguesa. Na minha opinião, das mudanças, a mais absurda. Os alunos adoraram, porque eles diziam assim para mim, Augusto, eu não sabia usar mesmo, então agora já sei que não tem. Uma benção isso. Pois é, gente, só que eu não vou nem me delongar, senão eu vou falar muito disso. Foi um absurdo acabar com o trema na nossa língua, mas ele não existe mais, não vamos ficar divagando, discutindo o sexo dos anjos aqui. Agora, olha só, muito cuidado, porque eu já estou vendo alunos que não estão colocando mais trema no seu sobrenome estrangeiro. Gente, o sobrenome do aluno é alemão, tem trema. Aí ele não põe mais o trema no sobrenome dele. Gente, pelo amor de Deus, o trema só sumiu das palavras da língua portuguesa. Se o seu sobrenome é estrangeiro e tem trema, continue colocando trema no seu sobrenome. Ok? Tá. Mas nas palavras da língua portuguesa, tranquilo, frequente, consequência, tudo sem trema. Tá bom? Muito bem. E aí eu quero falar com você uma coisa importante. Vem até aqui na tete a tete. Gente, quando eu uso o verbo ter e o verbo vir, muitas vezes a banca adora cobrar questões de acentuação envolvendo esses dois verbos. Por quê? Vamos na tela para ver? Olha só. O verbo ter, gente, e o verbo vir. No presente, eu digo ele tem, sem acento. No plural, eles têm, com acento. Aqui o verbo vir. Ele vem, sem acento. Eles vêm, com acento. Então, se eu digo assim, ó, Paulo vem ao Rio. É singular, não é? Sem acento. Se eu digo eles vêm ao Rio, é plural, não é? Eles, então, ó, eles vêm ao Rio. A mesma coisa com o verbo ter. Ele tem calma na hora da prova, singular, sem acento. Eles têm calma na hora da prova, é plural, com acento. Agora, e quando eu usar um derivado do verbo ter e um derivado do verbo vir? Vamos ver, olha aqui. Derivados do ter e derivados do vir. Minha gente, presta atenção. Ele mantém a calma, eles mantêm a calma. Não parece igualzinho? Ele mantém, eles mantêm. Pois é, os dois são oxítonos terminados em "em". Olha o que acontece. Quando usamos um verbo oxítono terminado em "em", sabe o que acontece? Quando for singular, o acento é agudo. Quando for plural, o acento é circunflexo. Então, se eu escrevo assim, ele mantém a calma na hora da prova, é singular? Mantém com acento agudo. Se eu escrevo, eles mantêm a calma na hora da prova, é plural, circunflexo. Tá bom? Então, vamos lá, ó. Ele mantém, eles mantêm. Ele obtém, eles obtêm. Ele detém, eles detêm. Agora, derivado do vir, mesma coisa. Ele provém, eles provêm. Ele intervém, eles intervêm. Ele se desavém, eles se desavêm. Então, guarda isso. O verbo é oxítono terminado em "em". Se ele está no singular, o acento é agudo. Se ele está no plural, o acento é circunflexo. Acabou. A banca adora cobrar isso. Por exemplo, ela põe uma frase assim para você. Quer ver? Convém algumas reformas na escola. Aí ela pergunta a você se essa frase está certa ou errada. Aí você, convém algumas reformas na escola. Está certa, né, Augusta? Não, está erradíssima. O que convém? Algumas reformas na escola. Algumas reformas convém. O verbo não tem que concordar com o sujeito, minha gente. Qual é o sujeito desse verbo? O que convém? Algumas reformas. Ora, bolas, algumas reformas convém. Então, esse verbo tem que ficar no plural. Se é plural, o acento é circunflexo. Isso aqui é o sujeito. Sujeito no plural, verbo no plural. Acabou. É isso.
Deu para entender? Então, agora eu jogo essa peteca para você. As regras de acentuação que você precisa saber estão aqui. Decore-as. Não tem jeito. Uma por uma, de duas em duas, não importa, mas decore. Rapidamente você vai decorar, você vai ver que a coisa é, ó, rapidinho. Tá bom? Muito bem. Então, a acentuação acabamos. Agora, já que o assunto é acento, vamos falar de um outro acento. Ai, meu Deus, que acento é esse, não é? Que leva as pessoas à loucura. É o acento grave. Eu brinco dizendo que é um assunto até democrático, assim. Ele não tem preconceitos. O que eu quero dizer com isso? Que ele roda todas as camadas, não é? Não é só aquela pessoa que não teve uma instrução muito aprimorada, que não estudou muito, que erra a crase, não. Você encontra erros de crase nas altas, né, camadas da população muito bem educada, com uma formação muito boa, em ótimas escolas e tal. A pessoa escreve bem, fala bem e tal. De repente, a pessoa tropeça e erra o acento grave. Então, eu digo que é um erro que iguala muito as pessoas. Às vezes, nossa, gente de Deus, às vezes eu me desespero com erros que eu vejo nas mensagens do Facebook. Agora, né, por exemplo, época de festas e tal, desejo a todos os amigos um excelente ano de 2016. Desejo a todos os amigos, estás com acento grave nesse A. O ano já nem começou tão bem. Então, eu desejo a todos os amigos sem crase. Ai, Augusta, tá vendo? Eu ia pôr. Pois é, vamos ver então por que não tem. Tá bom? Então, vamos lá. Crase, gente, é um assunto que cai em todas as provas. Nossa, gente, eu não estou exagerando. É um assunto cobrado por todas as bancas. Todas. Por quê, hein, Augusta? Primeiro, porque é muito importante mesmo. Se o acento existe, temos que saber, temos que dominar esse assunto e saber usá-lo corretamente. Segundo, gente, porque as bancas descobriram que as pessoas não sabem usar direito. Então, elas descobriram que é o tipo de questão boa, né? Assim, uma questão boa para fazer um desempate, às vezes, numa prova. Enfim, então vamos com calma. Eu digo que eu gosto que você entenda a crase. Não é decorar, não, igual as outras, Augusta, as regras de acentuação, você falou para eu decorar. Crase, não? Não. Crase não é decoreba. Crase é lógica. Crase é 2 mais 2. Ah, tá brincando, Augusta? Não, eu não estou brincando. Olha só, isso tudo está no seu materialzinho, na sua folha, mas eu quero explicar a você. A palavra crase, na verdade, não é o nome do acento, hein, gente? O nome do acento é acento grave, tá? Mas as pessoas só usam crase, 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 Augusto, eu sei. Na verdade, crase é o nome do fenômeno que acontece para que você use o acento. Crase é o fenômeno. E crase é uma palavra de origem grega que significa fusão. Crase significa fusão. Sabia disso? E aí está o segredo de tudo. Ah, é, Augusta? Claro. Para e pensa, vê se é lógica ou não é. Se eu estou exagerando dizer que é lógica. Se crase quer dizer fusão, que fenômeno é esse que existe, que acontece, para que eu tenha que usar o acento? É óbvio que esse fenômeno é uma fusão. Ora bolas. Se crase quer dizer fusão, e crase é o fenômeno que acontece para que eu use o acento, então esse fenômeno é uma fusão de 2 elementos. E eu disse que não é decoreba e não é mesmo. É 2 mais 2. Ou seja, para você usar aquele acento, você precisa ter os 2 elementos. Esses 2 elementos vão se fundir. E dessa fusão, você usa o acento. Vamos na tela branca ver uma coisa. Olha só. Eu escrevo assim, ó. Desejei saúde a amiga. Desejei saúde a amiga. Primeiro que tudo, eu falo assim, eu viro para você e digo assim, eu desejei muitas coisas, né?
a minha amiga, mas na verdade eu desejei mesmo foi saúde. Eu desejei muitas coisas, mas eu desejei principalmente saúde a amiga. Eu falo isso? A amiga? Não. Eu não falo e não escrevo assim. Por que eu não falo e não escrevo assim? Porque eu tenho na língua o tal do acento grave, que representa exatamente a fusão desses dois elementos. Para e pensa, quem deseja saúde a alguém. Esse primeiro a é a preposição que eu preciso usar. O outro a é o artigo definido que eu uso antes da palavra amiga. Então, o que eu tenho ali é preposição a, mais um artigo definido a. Para que eu não tenha que falar assim, desejei saúde a amiga, e para que eu não tenha que escrever assim, eu fundo esses dois, que representam fonemas iguais, eu fundo os dois, e dessa fusão eu tenho o acento. Desejei saúde a amiga. Vamos ver outro, quer ver? Pedir ajuda a aquele cliente. Minha gente, eu falo assim, pedir ajuda a aquele cliente? Não. Eu escrevo assim? Não. Mas eu não falo e não escrevo exatamente porque existe o acento grave na língua. Quem pede ajuda a. Preposição. Depois eu tenho o pronome aquele. Para que eu não tenha que falar assim e para que eu não tenha que escrever assim, aqueles dois fonemas, aquele a preposição e aquele a do aquele, se fundem. E dessa fusão, eu escrevo isso, ó. Olha aqui. Eu escrevo isso. Pedir ajuda àquele cliente. Augusta, pelo amor de Deus, mas eu me lembro de ter aprendido na escola que nós não temos crase com masculino. Aquele é um pronome masculino. Pois é, tá vendo só? Como nós trazemos ideias erradas muitas vezes, memorizamos até coisas erradas. O problema aí não é ser um pronome masculino, gente. O problema é esse a do início. Se você não fundir, você escreve assim, você fala assim, pedir ajuda a aquele. Então, quem pede ajuda a. Muito bem. Então, esse primeiro a é a preposição. Essa preposição se junta ao a do aquele e dessa junção vem um acento grave no aquele. Tá perfeito. Tá? Vamos ver mais uma? Eu digo assim, ó. Mostrei a cidade a turista. Vamos lá. Quem mostra a cidade a alguém. Isso aqui é a preposição. Isso aqui é o artigo definido que eu usei antes de turista. Para que eu não tenha que falar assim, para que eu não tenha que escrever assim, eu junto esses dois e dessa junção mostrei a cidade a turista. Então, o que eu quero que você ponha de cara, para começar a falar disso, o que eu quero que você ponha na sua cabeça, que você entenda, eu não quero que você decore, eu quero que você entenda, é que a palavra crase quer dizer fusão, e que para que tenhamos aquele acento, precisamos ter a fusão de dois termos, de dois elementos. Agora, que elementos são esses que eu preciso ter para que haja o acento? Vamos dar uma olhadinha aqui no material? Olha só, eu pus assim para você. Vamos ler juntos. Dá-se o nome de crase ao fenômeno que ocorre para que usemos o acento. Crase é uma palavra de origem grega que significa fusão. Dois elementos se fundem e dessa fusão resulta o acento. Veja, mostrei a petição a aquela advogada. Quem mostra a petição a alguém. Esse a aqui, gente, é preposição. Aí depois eu tenho o pronome aquela. Para que eu não tenha que falar assim, para que eu não tenha que escrever assim, eu junto esses dois, mostrei a petição e aí eu escrevo
aquela advogada. Se não tivéssemos o acento grave para expressar tal fenômeno, deveríamos escrever daquela forma, separado. Como temos o acento que representa tal fusão, escrevemos: mostrei a petição àquela advogada com a crase, com acento. É condição para que se use o acento que se encontrem os dois elementos. Que elementos são esses? Veja, eu preciso da preposição a, se juntando a um artigo definido a ou as, tá? Pode ser singular ou plural. Ou então, a preposição a, se juntando ao a do aquela, do aquelas, do aquele, do aqueles, do aquilo. Augusta, então, olha bem, minha gente. Isso aqui, ó, é o segredo do sucesso. Você fotografa isso. Eu já entendi que crase é fusão, que o acento só vem exatamente dessa fusão desses dois termos. Se eu tenho um só, eu não vou ter fusão de nada com coisa alguma, não vou ter acento. Perfeito. Agora, que elementos são esses que eu preciso ter se fundindo ali para que eu tenha o acento? Exatamente isso. Você precisa ter uma preposição a se fundindo a um artigo definido a ou as. E você precisa ter uma preposição a se fundindo ao a do pronome aquela, aquelas, aquele, aqueles, aquilo. Augusto, então, pelo que eu pude entender, o primeiro elemento que eu preciso ter para pensar em crase é a tal da preposição a? Exatamente. Você viu que o primeiro elemento que apareceu aí foi preposição a. Então, para começar a brincar, ponha na sua cabeça o seguinte: se não houver preposição a, esqueça crase. Ah, é, Augusto? É. Repito, crase é fusão. Fusão de dois elementos. O primeiro elemento desta fusão tem de ser a preposição a. Então, se não houver preposição a na frase, eu já esqueço crase? Exatamente. Deu para entender? Então não é decoreba. É lógica. É 2 mais 2. Vamos ver mais um exemplo aqui? Olha só. Dei atenção às crianças. Olha bem, me diz uma coisa. Você fala assim: ah, houve uma festa em minha casa e eu dei atenção às crianças. Você não fala assim. E você não escreve assim. Por quê? Porque existe o acento na língua. Para e pensa. Quem dá atenção a alguém. Esse primeiro a é uma preposição. E aquele as é o artigo definido que eu usei antes da palavra crianças. Então, esses dois se juntam, se fundem, e desta fusão vem o acento. Então, olha aqui. Isso aqui é preposição, isso aqui é o artigo. Esses dois se fundem, e dessa fusão vem isso aqui. Dei atenção às crianças. Augusto, então, se eu escrevesse dei atenção às crianças sem o acento, eu erraria? Claro que sim. Deu para entender? Então, não é decoreba. Não é decoreba. Olha só, se fosse assim, dei atenção a ela. Muita gente boa coloca acento aqui. Ué, Augusta, mas não tem não, é? Não. Preste atenção. Quem dá atenção a. Preposição eu tenho. Agora eu pergunto a você, crase não é a fusão da preposição com o artigo a? É. E antes do pronome aquela, antes do pronome ela, eu uso o artigo a? Não sei, Augusto. Ah, é? Não sabe? Então tente fazer uma frase, começando com ela. Depois, repita a frase, tentando colocar um artigo definido a antes do pronome ela. Quer ver? Ela veio ao Rio para o Réveillon. Tá. Agora faça a mesma frase, colocando o artigo definido a antes do ela. Ah, ela veio ao Rio para o Réveillon. Ah, ela veio ao Rio? Não, eu não digo isso. Você usa o artigo antes do ela? Não. Então você vai ter crase aí? Não. Por quê?
Porque eu não tenho fusão de nada com coisa alguma. O que eu tenho ali é só a preposição a. Eu não tenho o artigo. Eu não tenho os dois, eu só tenho um. Então não vai ter fusão. E se não tem fusão, não tem acento. Tá bom? No próximo bloco a gente continua. Até já.